Anotem. Nós ainda vamos ouvir dessa canalhada que Jair Bolsonaro é um egoísta, injusto, desumano e oportunista, que está impedindo que o PL da dosimetria liberte os pobres injustiçados condenados do 8 de janeiro, porque ele apenas quer ser presidente da República. O PT mandou recado para Alexandre de Moraes e todo o STF. Está na hora da Corte Suprema desse país voltar para o seu quadradinho. Isso teria sido o quê? Medo? Pavor? Ou eles finalmente entenderam que aquilo jamais parará em Jair Messias Bolsonaro? E aí, por falar em Jair Messias Bolsonaro, nesse vídeo eu também vou abordar com um grande gosto amargo na boca sobre a possibilidade do PL da dosimetria vingar. Isso tudo com articulação de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Não infarte agora, vamos conversar sobre isso. Você vai entender que o fiel da balança sempre foi o Centrão e é contra o Centrão que nós temos que levantar todas as nossas armas quando formos tratar de votar. Pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, dá uma conferida em tudo aí, faça o seu trabalho. Porque olha, mais escondido que nós, só urso em época de inverno hibernando. Tá incrível, viu? Antes de ir para nossas matérias de capa, tenho que conversar com vocês sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro. O Carlos postou ontem pela manhã que recebeu a informação de que Bolsonaro teve mais uma crise acentuada, que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados, na tarde de ontem, diante da persistência de soluços e refluxos cada vez mais graves, que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver, segundo a opinião de Carlos Bolsonaro, frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer, meu Deus? Bem, Carlos, o que fazer é tirar o seu pai imediatamente e levá-lo para um hospital. Colocar a boca no trombone de 5 em 5 minutos a respeito de boletins informativos a respeito da saúde do presidente Jair Bolsonaro naquela pocilga. Todo mundo sabe o que o sistema deseja. Não permita que isso aconteça. Nós estamos com vocês. Orem pelo presidente Bolsonaro. Vamos lá, vamos para intrigas palacianas. Quando a gente fala que fiel da balança é o Centrão, é por causa disso aqui. Olha o que o deputado Sóstenes falou na reunião, no coquetel do PSDB, onde Aécio Neves reassumiu a presidência do partido. Vamos lá. Bora, Lula, ladrão! Mas eu venho aqui hoje com muita alegria a pedido do nosso presidente Valdemar, assim como Altineu e Alvino, querido Aécio Neves, que ora assume uma responsabilidade nada fácil, porque substituir Marconi Perillo é um desafio enorme. Antes, Bruno, meu colega, que foi o voto decisivo do impeachment da pior presidente que esse país já teve. Ele decidiu com o voto dele, nunca vou esquecer. E o que nos une é que, se existe um partido, quando eu cheguei no meu primeiro mandato na Câmara, querido Aécio Neves, é que o partido que mais tempo enfrentou o PT foi o PSDB. Isso nos une. Eu não preciso colocar mais para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. O Sóstenes foi a pedido do Valdemar da Costa Neto do PL, lá no coquetel do PSDB, onde o Aécio Neves retoma a presidência do partido, e vocês têm visto por aí as declarações que Aécio Neves tem dado. Eu vou mostrar para vocês já um pouquinho mais dessa picardia, desse veneno, dessa coisa espúria que une interesses. Alguém aqui pode falar alguma coisa das votações e das defesas do deputado Sóstenes Cavalcante em relação a deixar as nossas pautas de lado ou não lutar o suficiente por nós? Não podemos. Mas vejam a concepção que ele tem, querido Aécio Neves. O importante é que o PSDB é o mais antipetista de todos os partidos. E daí, cara pálida? Foi isso que o professor Olavo de Carvalho passou 40 anos tentando abrir a mente do brasileiro. Ser antipetista não quer dizer absolutamente nada, meu caro. É a estratégia das tesouras. É o famoso Centrão, mostrando pulso, mostrando raça e mostrando que os interesses deles não têm nada a ver com os nossos interesses. Não menos importante, a entrevista para o UOL com a Daniela Lima, o Aécio disse o seguinte. É o que eu percebo, cabe a nós tentarmos antever um pouco o que está por ocorrer, é que essa Avenida do Centro começa a ser reaberta. A partir do momento em que Bolsonaro já não é protagonista do seu próprio futuro e muito menos do futuro do país. E o próprio presidente Lula, independente do resultado da eleição, não será para o futuro, o PSDB reencontra
o seu leito natural, o seu espaço de um partido... Bolsonaro não é mais protagonista? Só faltou ele mandar um graças a Deus. Diga pra mim, você que tá aqui comigo, o que você sente como cidadão pagador de impostos quando você ouve um cretino desse, num entusiasmo desse, dizer Bolsonaro não é mais protagonista do futuro da própria vida e muito menos do país, e por causa disso, abre-se um novo caminho para o centrão, para o centro. Sem o cara dizer que, olha, Bolsonaro não é mais protagonista porque ele foi injustiçado, ele sofreu uma perseguição. Que tipo de país nós podemos esperar se um administrador, se um gestor dessa magnitude for parar no poder novamente? Se ele tem a coragem, a cara de pau de vir a público num dia como o de ontem, que eu vou mostrar já já pra você, que águas rolaram, pedras se reviraram, tá, no fundo desse rio. Num dia como o de ontem, esse cara vir a público falar um negócio desses, ter coragem, não ter vergonha na cara, não ter pejo, não ter constrangimento, de dizer, olha, Bolsonaro acabou, filha, onde eu movia, bora que o Brasil tem que seguir. O que você espera que ele vai fazer com a administração do nosso dinheiro, do nosso país, da nossa segurança? O que você espera? Deixa nos comentários pra mim. E aí eu vou até chamar vocês de pertinho pra gente bater um papo sobre essa matéria que foi uma exclusividade da revista Oeste. Sim, vamos guardar todas as devidas proporções, que alguns articulistas e alguns jornalistas lá da revista Oeste realmente não estão correspondendo ao que o público da Oeste, que é, eu acredito, majoritariamente conservador e, portanto, bolsonarista, esperam da revista. Vamos deixar isso em perspectiva e eu quero começar a comentar com vocês a dor no coração que eu senti ontem quando eu ouvi o Augusto Nunes dizer o seguinte: olha, o país tem que seguir, a vida tem que seguir, então se a gente não conseguir anistia ampla, geral e restrita, vamos tentar conseguir o que podemos, o que for possível, que liberte esse pessoal do 8 de janeiro, que é um pessoal inocente, estão presos há muito tempo, eles já não aguentam mais tanta injustiça, e depois a gente continua lutando pela anistia para os outros. Sabe como eu me senti? Sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Assim, olha, vamos liberar os presos do 8 de janeiro, que com isso a gente conquista a simpatia da população como preocupados com uma grande justiça em relação a esses condenados injustamente, e a gente ainda consegue manter Jair Bolsonaro inelegível. Foi assim que eu me senti, eu não sei como, você se sente. Deixa aí nos comentários para mim. Saber que Tarcísio e Flávio Bolsonaro estão articulando a aprovação do PL da dosimetria, e por isso eu abri esse vídeo comentando com vocês que o PL da dosimetria vai vingar. Então, eu avisei ontem para vocês, no vídeo de ontem de manhã, que o PL da dosimetria propunha as penas mais altas caírem para 2 anos, e aí 2 anos Bolsonaro vai cumprir em casa. Vejam só, para quem foi condenado a 27 anos de prisão, cumprir só 2 e em casa é um grande ganho. Mas por trás disso está a intenção do sistema de manter o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Alguma coisa deve estar para acontecer em 2026, porque eles estão chegando às raias da loucura para manter Bolsonaro fora da corrida presidencial. Eu já cheguei. Aí você pode se perguntar, mas Valéria, se é o PL da dosimetria, o que Flávio Bolsonaro está fazendo nesse meio? Eu tenho certeza que ele prefere estar dentro dessa articulação, porque ele viu que o Centrão se fechou em ostra e declarou guerra contra o PL e contra o PT. Flávio Bolsonaro falou o quê? Eu vou deixar a vida do meu pai na mão desses loucos que só querem mantê-lo fora da corrida presidencial? Eu quero estar dentro, eu quero saber das raízes das articulações. E eu me sinto muito bem segura que isso esteja sendo articulado com a presença de Flávio Bolsonaro. Mas sim, o PL da dosimetria vai vingar. E a gente vai ter que amargar isso, a gente vai ter que engolir isso. Por quê? Porque o fiel da balança é o Centrão. Nós não temos 300 parlamentares, por exemplo, 300 deputados na Câmara que são conservadores e que votam com a direita. Nós temos 100. Os outros 200 votam de acordo com suas prerrogativas de interesses. E interesses, na maioria do tempo, nem tão ortodoxos assim quanto a gente imagina ou espera. Anotem. Nós ainda vamos ouvir dessa canalhada que Jair Bolsonaro é um egoísta, injusto, desumano e oportunista, que está impedindo que o PL da dosimetria liberte os pobres injustiçados condenados do 8 de janeiro, porque ele apenas quer ser presidente da República. Parece que o PT está mandando algum tipo de recado para o STF. Isso tudo por quê? Porque o Centrão se fechou em ostra dessa vez junto com o PL para não aprovar a indicação de Luiz Inácio Cachaça da Silva para o STF. O senhor garoto de recados, o ilustríssimo Bessias.
Porque você lembra que o Ovo que Tudo Vê foi indicado por Temer, que é o pai do Centrão, o pai da estratégia das tesouras, junto com Fernando Henrique Cardoso? Você não esqueceu disso, né? E aí, o Ovo que Tudo Vê, de lá de cima, né, do seu altar, do seu trono, ele disse assim, opa, o PT está conquistando a maioria nas indicações aqui. Eu não posso permitir isso, porque senão nós ficamos em minoria e aí a gente pode ter muitos problemas. Eu vou me movimentar. E se movimentou tão eficazmente que sim, o Centrão, que sempre é o fiel da balança, foi para o lado do PL e dos conservadores e disse, estamos juntos nessa luta. Diante disto, parece que o PT usou a sua horda de jornalistas carinhosos para dar um recado ao STF com essa matéria da Malu Gaspar, que disse, depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Opa! Aqui nós temos muitas camadas de análise. Ela está dizendo que primeiro houve o golpismo, ela concorda com o STF por isso. Porém, o que foi feito para superar o golpismo foi falta de limite. E que o Supremo não ouse praticar essa falta de limite com quem sobrou. Porque, na verdade, eles, como revolucionários, sabem muito bem que é exatamente isso que acontece. Chama-se expurgo e aconteceu bastante lá na União Soviética depois que Stalin se consolidou no poder. Primeiro o inimigo e depois os aliados que me ajudaram a chegar ao poder de forma desonesta. Porque, afinal de contas, se eles acompanharam toda a minha desonestidade, eles são uma prova ambulante e viva contra mim. Anotem. Bem, ela diz o seguinte, ó. Ainda fios soltos a puxar se, porventura, mudar o contexto político-jurídico, abrindo espaço para tentar anular o caso, como se fez na Lava Jato com sucesso. Diz ela que existe sim uma possibilidade, mas que tem fios soltos ainda. Há até uma versão golpista da Vaza Jato com mensagens nada abonadoras para Moraes. Os excessos dele, porém, não tornam menos concreto o golpismo de Bolsonaro. Da mesma forma que os desvios de Moro não apagaram a corrupção revelada pela Lava Jato. O que deveria preocupar é que o Supremo fez com o salvo-conduto recebido. Sentiu, né, bobinha? O inquérito das fake news, ou do fim do mundo, é simbólico. Foi aberto em 2019 por Dias Toffoli, inconformado com uma reportagem a respeito da investigação da Receita Federal sobre sua mulher e a mulher de Gilmar Mendes, ambas advogadas. Inclusive, no meu último canal que foi derrubado, tinha uma matéria, mas assim, tricotando ponto a ponto sobre esse buziles aqui. Ambas advogadas. Toffoli entregou a investigação a Moraes sem sorteio e contra a Procuradoria-Geral da República, que defendeu o arquivamento. Uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora do Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Será que ela está querendo dizer para o Supremo exercer mais a lei? Tomar decisões de acordo com a Constituição Federal? Não sei, uma pergunta. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o Tribunal Alexandre de Moraes, em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por uma boa causa. Tirar Bolsonaro da corrida presidencial, condenar gente inocente, fazer com que jornalistas tivessem que sair do país para poder conseguir sobreviver do seu próprio trabalho, do seu próprio ofício, do ofício de suas próprias mãos. Tudo bem! Você entende que você não odeia bastante essa gente? Vamos lá. O debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará algum tempo. Decisões monocráticas e de ofício sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses sem acusação formal, a morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para casa de tornozeleira, a manobra que transferiu a turma e tirou do plenário o julgamento do ex-presidente serão sempre apontadas como máculas no processo. E aí eu tenho que fazer um adendo para você entender que essas máculas do processo podem anular o processo, ou pelo menos deveriam poder, porque é assim que diz a nossa Constituição e a nossa lei. A prisão definitiva de Jair Bolsonaro e dos generais da trama golpista é uma prova da força da nossa democracia. Isso não é prova da força da democracia, isso é prova de que a lei foi jogada no lixo e a força da ilegalidade passou a tomar lugar na mais alta corte do país. Derrotou-se o golpismo há décadas latente na caserna e pela primeira vez na história puniram-se os chefes de um complô por ruptura institucional. Quem disse que complô é crime aqui no Brasil? Não é. Procura a lei aí, infeliz. Está duvidando de mim? Procura a lei. Ela continua. Está posto que no Brasil atentar contra o regime democrático pode sair muito caro.
Mas o ciclo que se encerra com essas prisões também prova que a depuração democrática é uma tarefa que nunca termina e não estará completa sem uma revisão profunda do papel do judiciário. O que você quer dizer? Que o judiciário também pode ajudar a ferir a democracia? O judiciário pode ser antidemocrático? Cuidado, hein? Porque de repente o Duneida pode parar um Uber Black na sua porta. Mas o ciclo que se encerra com essas prisões também prova que a depuração democrática é uma tarefa que nunca termina. E não estará completa sem uma revisão profunda do papel do judiciário. Esta é a parte 1. E tem a parte 2. Espera aí que fica pior. Protegido pela capa de heróis da democracia, magistrados foram aos poucos derrubando os controles para se tornarem intocáveis. Claro que mais comedimento seria muito bem-vindo, mas acreditar que isso ocorrerá sem custo equivaleria a comprar a esta altura um CDB do Banco Master. Não brinca. Dadas as relações do dono do Master com políticos de diferentes calibres, não será surpresa o caso acabar no Supremo. Nessa hora, o que farão esses ministros? Eu não vou nem parar para analisar aqui nas entrelinhas, porque a gente vai levar muito tempo. Vamos para o que interessa no momento. A prisão de Bolsonaro e companhia foi histórica, mas o golpismo não é o único fator capaz de minar uma democracia, mas não é mesmo. Sem a garantia de que as instituições servem unicamente ao interesse público e de que nenhum juiz está acima da lei, ela se enfraquece um pouquinho a cada dia. Eu tenho a sensação de começar a ler o voto de Luiz Fux aqui nas palavras da jornalista de plantão. Contra Bolsonaro, o juiz pode estar acima da lei, mas contra o restante, contra o que sobrou, não pode estar acima da lei. Porque, na verdade, o que sobrou fui eu. Eu estou no grupo que sobrou. Vocês estão entendendo? Eis que o processo do golpe está no fim e o escândalo do momento é do Banco Master, de acordo com o Ministério Público e Polícia Federal, nos últimos anos, uma fábrica de fraudes que enganou mais de 1 milhão de investidores, além de drenar dezenas de bilhões de reais e a credibilidade do sistema financeiro. Uma das principais razões por que o esquema durou tanto tempo foi a blindagem política e jurídica do Master, que financiava variantes do Gilmar Palusa do Brasil e no exterior. Entre as estrelas desse evento estavam Gilmar Mendes, Toffoli, Barroso e Moraes. Uau! No balanço de 2024, o Master informou ter gastado mais de 260 milhões de reais com consultorias e advogados, e inclui-se aí a mulher de Moraes, Viviane Barsi, agraciada com um contrato. Isso aqui, para mim, senhores, é um recado claríssimo para todos esses ministros listados ainda há pouco por ela. Tipo, nós sabemos o que vocês fizeram durante o verão passado, retrasado e todos os outros verões, e nós podemos começar a falar disso de uma maneira mais contundente, mais coerente. E você, como é que você sentiu aqui esse parágrafo? Mas fica pior. Vitaminado pelo combate ao golpismo, em agosto de 2023, os ministros também mudaram as regras para permitir que juízes de todo o país pudessem atuar em processos dos escritórios de advocacia de seus parentes. Foi um liberou geral para a promiscuidade do judiciário, considerando que ao menos 7 dos 11 ministros têm parentes em escritórios que cobram fortunas para representar interesses junto ao Supremo. Foi uma decisão em causa própria que, numa canetada, jogou por terra noções de republicanismo vigentes no mundo todo. Quem criticasse, porém, era implicante ou pior, golpista. Você tá de sacanagem que você tá repetindo o nosso discurso. Será que agora eles vão começar a falar que todo esse povo acusado de golpe está sendo acusado de golpe só porque criticou as ilegalidades de supostamente certos ministros? Ou ela vai continuar com a cara de pau de dizer, eles, bolsonaristas, são mesmo golpistas, mas os outros são só implicantes. Militares consideram que a página virou, mas falta o STF abandonar o excepcionalismo que poderia ter sido feito contra Jair Bolsonaro. Contra Bolsonaro, contra bolsonaristas, contra o conservadorismo, contra o cristianismo, é permitido. Mas agora que se trata de nós, que sobramos, contra nós não. Vamos debater este caso. Eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Por favor, apoie o nosso projeto. Seja um apoiador recorrente, a gente está precisando bastante. E é isso. No frigir dos ovos, quem você acha que vai ganhar essa queda de braço? O PT ou o Centrão?